Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os irmãos da cidade de Filipos. E essa carta é uma carta muito interessante. Alguns gostam de ler essa carta na perspectiva de que essa carta exalta a alegria do cristão em todas as circunstâncias, apesar daquilo que tenta, em todo tempo, tirar a nossa alegria. E realmente viver é um exercício de manter o sorriso no rosto. Esses dias, assistindo uma entrevista de um psicólogo norte-americano, mas ele é descendente de oriental, pelo sobrenome dele, eu acho que é japonês. Aliás, ele não é americano, ele estudou nos Estados Unidos, mas ele é de São Paulo. Acho que é alguma coisa Kiashi, Takahashi, Takayashi, alguma coisa assim. E ele dando uma entrevista, na verdade, acho que ele estava participando de um podcast, que é a mesma coisa praticamente, né? E ele dizia, a outra pessoa que participava com ele, naquele bate-papo, que uma vez ele atendia uma pessoa, como psicólogo, e ele, acho que ele é até psiquiatra também, médico e também é psicólogo, o cara é fera. E ele atendeu uma senhora por muitos anos. E o filho dessa senhora teve um envolvimento muito profundo com drogas. E a senhora pediu que ele atendesse o filho dela, já adulto, com sério problema na dependência química. E aí ele disse, olha, mas eu não posso atender vocês dois, ou um ou o outro, por conta das peculiaridades, né, da terapia, seria complicado atender os dois. E aí ela falou, não, então pode atender ele, e não precisa mais me atender, eu procuro um outro e tal. E ele atendeu esse homem por alguns anos. E com o passar do tempo, ele descobriu que esse homem era portador de HIV, e ele foi então, pelo processo natural da doença, ele foi definhando até morrer. E aí não veio mais, né, para terapia, nem para as consultas, e ele seguiu a vida dele, e anos depois ele foi contactado por aquela senhora que estava com uma enfermidade também, em estado terminal, e ela já era bem idosa, e ela mandou chamar, e ele foi até ela, fez a ela uma visita, e ela disse a ele que aquela visita era uma despedida, que ela não tinha muito tempo de vida, mas que ela não podia morrer sem agradecer a ele, pelo que ele tinha feito pelo filho dela. E aí ele pensou, mas eu não fiz nada, eu
eu só atendi, eu só fiz a minha profissão, fiz o que tinha que fazer. E ela disse: pois é, mas o que o senhor não sabe é que o meu filho estava numa fase da vida muito complicada, muito difícil, e ele não tinha prazer em fazer nada. Ele não tinha prazer em absolutamente nada. Ele não tomava banho, ele não mudava roupa, ele não se aprontava, ele não se cuidava. E ele passava a semana inteira jogado na cama, sem nenhuma expectativa ou perspectiva de nada. Mas quando era na quarta-feira, ele almoçava e tomava banho, mudava roupa, penteava o cabelo e se aprontava todo. Se olhava no espelho, se achava bonito e saía de casa sorrindo, porque ia para te encontrar, ia para aquela terapia, para a consulta. Então, toda quarta-feira, quando ele ia conversar com você, ele ficava melhor e ele voltava do encontro com um sorriso no rosto. Então, eu pedi para que o senhor viesse aqui, porque eu queria te agradecer por isso, porque você foi o motivo dos últimos sorrisos que meu filho deu nessa vida. E aí ele contou essa história para responder ao entrevistador uma pergunta, e a pergunta era: o que é a felicidade? E a resposta dele ao final dessa história foi: felicidade é poder colocar um sorriso no rosto das pessoas. E eu achei muito interessante aquilo. Portanto, a carta de Paulo aos Filipenses, não que tenha essa história ou essa mensagem de maneira específica, mas a gente vê o tempo inteiro na carta de Paulo aos Filipenses, ele querendo ensinar para os irmãos de Filipos que, apesar das circunstâncias da vida, apesar das dificuldades da vida, apesar das adversidades da existência humana por si só, isso já é motivo de perdermos o sorriso no rosto. Tanto que no capítulo 4, no seguinte, ele diz: olha, irmãos, eu aprendi a viver contente em todas as situações. Eu aprendi a comer bem quando eu tinha boa comida, mas eu também aprendi a comer bem quando a comida não era tão boa. Eu aprendi a ficar bem quando eu estava tranquilo, mas eu aprendi também a ficar bem quando eu estava preso. Eu louvei a Deus quando eu tinha uma roupa nova, mas eu também louvei a Deus quando eu fiquei nu e fui apedrejado. Então ele vai mostrando para os filipenses que, apesar das circunstâncias ruins, difíceis e tristes das nossas vidas, quando a gente olha para Cristo, a gente sempre encontra um motivo para sorrir. Como disse o salmista: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que não para com os pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não dá ouvidos àquilo que nos leva para baixo, não ouve, nem para, nem senta. Bem-aventurado é o que não faz isso, e ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque se a gente se afastar do que nos puxa para baixo, e nos conectar com o que nos puxa para cima, aí sim a gente vai conseguir viver feliz, apesar das circunstâncias. Porque assim, aí diz a poesia linda, nessa metáfora do mundo rural,
Se fizermos assim, seremos como as árvores plantadas na beira do rio. Você já viu as árvores da beira do rio? Você nunca vai ver uma árvore na beira do rio seca, morrendo, sem folha, sem fruta, assim, troncha, caída. Não. Na beira do rio as árvores são sempre frondosas, maiores, com os caules mais largos, as frutas são mais grandes, mais coloridas, as folhas são grandonas, porque ela está sendo irrigada constantemente pela proximidade com a água. E a gente sabe que planta precisa de água, planta sem água não vive. Então, quanto mais perto da água, mais saudável estará aquela planta. Então, o salmista nos aponta esse caminho de felicidade, para sermos bem-aventurados. Jesus também no Sermão do Monte, nos deu ali 8 bem-aventuranças. Ou seja, vocês querem ser felizes? Então vocês precisam aprender a viver dessa forma. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os que têm sede de justiça, bem-aventurados. Aí ele vai dando aquela lista de adjetivos que deve pertencer à vida de todo cristão. E Paulo aos Filipenses vai fazendo a mesma coisa, só que com outras palavras e em outra circunstância. Paulo escreve aos Filipenses estando preso em Roma, da prisão de onde ele nunca mais saiu. Dali ele morreu e acabou. Então ele já estava nos 45 do segundo tempo, usando aí a comparação futebolística. Já estava no final da carreira. Um cara que plantou várias igrejas, um cara que viveu experiências grandiosas. Agora ele está no fim da vida, velho, preso, e ele escreve dizendo: fiquem alegres, coloquem um sorriso no rosto de vocês, e toda vez que puderem, coloquem um sorriso no rosto das outras pessoas também. Paulo, mas você parece que não conhece a nossa situação aqui em Filipos, você sabe que a gente está perseguido? E ele fala: eu sei que vocês estão perseguidos, e vocês não sabem que eu estou preso? Nada é tão ruim que não possa piorar, irmãos. E nada é tão bom que não possa melhorar. Então, nessa perspectiva e nessa dinâmica de que o que está ruim pode piorar, mas o que está bom também pode melhorar, a gente só precisa escolher em qual dessas vias nós vamos caminhar. A gente vai olhar para as coisas ruins da nossa vida e vai imaginá-las pior, ou a gente vai olhar para as coisas boas da vida e vai imaginá-las melhor. É uma opção que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias, a gente pode olhar para as coisas boas e dizer: vai melhorar. Ou a gente pode olhar para as coisas ruins e dizer: só vai piorar. E não importa o que você tem na conta bancária, não importa a marca da roupa que você veste, não importa a qualidade da comida que você come, o tamanho da cama que você dorme ou a temperatura do quarto enquanto você sonha. Se você está debaixo de uma telha de Eternite, ou se você está numa cobertura com ar-condicionado a 16 graus, debaixo de um edredom felpudo de R$5.000. Não importa, todos os dias precisam fazer essa escolha. Vamos olhar para o ruim e achar que vai piorar, ou vamos olhar para o bom e crer que vai melhorar? Qual é a opção que a gente faz? E aí o Paulo está dizendo: eu podia escrever para vocês e encharcar essa carta de lágrimas, sangue e suor, porque eu estou preso, eu apanhei, eu fui injustiçado, eu estou sendo tratado como um bandido, pelo simples fato de dizer que Jesus é o Senhor e não o César. Eu podia olhar para a situação ruim que eu estou vivendo e chorar, e reclamar, e me debulhar, e encharcar essa carta de sangue, de suor, de lágrima e de murmurações. Mas não, diz Paulo, eu prefiro olhar
para o lado bom, que mesmo estando preso, eu ainda posso me comunicar com vocês, eu ainda posso animar vocês, e através dessa carta, muitos ainda poderão ser salvos. Essa carta foi escrita, meus irmãos, aproximadamente 1950 anos atrás. Por volta ali do ano 60 e alguma coisa. Mais de 1900 anos atrás essa carta foi escrita e vem sendo lida por cristãos nos 5 continentes. Aí eu pergunto a você, quantas pessoas já foram salvas através de um versículo de Paulo na carta de Filipenses? A gente pode mensurar? Quantas mensagens pregadas em Filipenses já não restauraram e reescreveram histórias? Quantas pessoas não saíram do fundo do poço quando ouviram: tudo podemos naquele que nos fortalece? Como Paulo diz no capítulo 4, eu posso passar fome, eu posso estar pelado, eu posso estar preso, eu posso ser injustiçado, posso todas as coisas. Por quê, Paulo? Porque Ele me fortalece. A minha força não está no império, a minha força não está no dinheiro, a minha força não está no judaísmo, na sinagoga ou no templo, a minha força está em Cristo, dizia o apóstolo. Portanto, irmãos, nessa reta final de ano, a gente precisa fazer como fazemos todos os dias. A gente pode olhar para trás, olhar as coisas ruins e fazer uma lista de reclamações. Ou a gente pode olhar para trás, nos lembrar das coisas boas, dos livramentos, das bênçãos, tudo quanto o Senhor nos fez e nos deu, mesmo sem merecermos nada, e olharmos para 2022 e pensarmos: vai melhorar. Vai melhorar. Mas pastor, sua vida não tem problemas. Oh. Eu acabei de falar com vocês na oração que fiz. Os 3 últimos anos foram os 3 anos mais desafiadores, acho que da minha vida, em termos ministeriais, na igreja local. Vai fazer 7 anos que eu presido essa igreja. Já fez 7 que eu prego nesse púlpito, não especificamente nesse, mas nesse lugar. Já tem mais de 7 anos que eu preguei aqui pela primeira vez. Daqui a pouco faz 7 anos que eu presido essa organização e pastoreio essa comunidade de pessoas. E eu posso te afirmar, e quem estava aqui desde lá sabe, os 3 últimos anos foram os mais difíceis. Mas eu também posso afirmar a você, que os 3 últimos anos foi onde eu mais aprendi, foi onde eu mais cresci, foi onde eu fiquei mais íntimo de Jesus. Porque só me restou em alguns momentos a presença dEle. E agarrado nele, como se Ele fosse a única e a última coisa que me restava, eu encontrava nele a força necessária para tomar um banho, mudar a minha roupa e vir fazer o que Ele me chamou, pregar a palavra de Deus. Portanto, queridos, num final de ano como esse, e amanhã a gente já vai viver aqui o culto da virada, a partir das 9 da noite é festa, alegria, celebração, vamos louvar, vamos adorar, vamos partir o pão, vamos tomar do cálice, vai ser uma bênção, comida, alegria, festa, brinquedo, louvado seja Deus, e nós vamos olhar para o próximo ano como uma janela de oportunidades. Assim que começarem os fogos, e eu espero, de coração espero que esse ano tenha menos fogos, e cada vez menos, até acabar essa cultura, gasta um dinheirão danado, né? Um negócio que explode, acaba e dura 5 minutos, sei lá, 10, meia hora que seja, e um dinheirão jogado fora para explodir uns troços que não muda a vida de ninguém, que não faz nada, ainda bota os cachorros doidos, ainda faz um monte de confusão.
né? Sei de onde tirar esse negócio de explodir as coisas, gente. Né? Faltando dinheiro, pega esse dinheiro e constrói uma escola, né? Um hospital. Imagina o que o governo, as prefeituras do Brasil todo, o que não gasta de foguete no Réveillon, se não dava para construir umas escolas, umas quadras, umas pracinhas, uns negócios bons para a população, um dinheirão jogado fora para explodir, beleza, mudou o que na vida da gente? Nada. Então, queridos, eu sei e quero que isso diminua, mas eu sei que vai ter alguns foguetes. E eu quero fazer um exercício esse ano. E eu queria que você também fizesse esse exercício junto comigo amanhã. Quando os fogos começarem a estourar, que a gente possa ouvir esses fogos como se fosse um tiro de largada. Sabe aquele barulho que faz no início de uma corrida? Tá! E começou a jornada? Quando eu ouvir os fogos, eu vou entender aquilo que, olha, está dada a largada. É um novo ciclo, é um novo tempo, é um novo período, um novo ano, onde eu vou precisar, todos os dias, em todo tempo, o tempo todo, escolher se eu vou olhar para as coisas ruins e pensar que vai piorar, ou se eu vou olhar para as coisas boas e crer que vai melhorar. E eu pretendo, não só no Réveillon, não só no culto da virada, não só na festa que vamos fazer amanhã, mas eu quero, pretendo e preciso, no próximo ano, para o ano, como dizem os nordestinos, né, pastor Sandro? Para o ano, pretendo e preciso, todos os dias, olhar para as coisas boas e crer que vai melhorar. E que essa seja a minha motivação. Não, e aí agora eu quero reler o texto com essa perspectiva, para que você de fato agora entenda comigo o que o apóstolo Paulo realmente quis dizer. Então ele, fazendo esse contexto, ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Ou seja, não que eu já tenha alcançado o que eu quero, não que eu já tenha conquistado tudo que desejo. Não, eu ainda estou na jornada, ainda estou no processo, ainda estou na caminhada. Paulo, então como é que você continua caminhando? Apesar das dificuldades, você está preso aí em Roma. Como que você pode pensar positivo desse jeito, Paulo? Sua vida acabou. Daqui a pouco eles vão te matar. Ou vão te jogar lá para os leões comerem, ou vão te crucificar em praça pública, ou vão te apedrejar. De alguma forma eles vão te matar. Você não sai vivo dessa, Paulo. Como é que você tem ânimo para continuar pregando, ensinando e querendo fazer a obra de Deus? Acabou, Paulo. Como assim? Não que eu já tenha alcançado? Já acabou, você quer mais o quê? Olha, gente, eu prossigo para conquistar aquilo. Aquilo o quê, Paulo? Para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Aí uma coisa faço, aí a gente vê, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Isso aí está entre parênteses. Uma coisa faço. Faz o quê, Paulo? 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Porque eu sei que quando eu chegar nesse alvo, eu vou ganhar um prêmio. Paulo está em Roma. Então ele está usando aqui a linguagem do atletismo romano, das Olimpíadas greco-romanas. Ele está dizendo: eu estou preso, mas eu continuo correndo. E os meus olhos continuam fitos, focados na linha de chegada.
O que é a linha de chegada, Paulo? Me parecer com Jesus. Do mesmo jeito que Ele me conquistou, que eu seja usado para conquistar outros. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Paulo, mas você está preso, como é que você vai ganhar gente para Jesus? Estou mandando cartas. O que Deus vai fazer com essas cartas eu não sei. Eu sei que eu não posso parar. Os meus pés não podem me levar a outro lugar, mas o que eu escrevo pode ser levado para outro lugar. Então tomem essa carta, aprendam alguma coisa. E até hoje nós estamos lendo Filipenses e Deus está falando com a gente. Paulo morreu há quase 1950 anos atrás, mas ele ainda fala com a gente, porque Deus está falando através do texto que inspirou ele para escrever. Aí se Paulo falasse, eu estou preso, já era, acabou, não dá mais para mim, vou deitar e vou esperar a morte chegar. A gente não tinha essa carta e Deus não estaria falando isso com a gente hoje. Portanto, meu irmão, está difícil, mas ainda alguma coisa pode ser feita. Não é o fim. Ainda não chegamos no alvo. Ainda não morremos. Portanto, o que Paulo está dizendo é, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar tentando ser igual a Jesus. Não que eu já tenha alcançado, mas eu olho, o alvo é Ele, e eu foco nele, e vou caminhando, sabendo que eu não vou alcançar. Mas isso não me faz desistir, pelo contrário, isso me motiva a buscar cada vez mais. Porque eu posso não estar igual a Ele, mas eu posso estar a cada dia um pouco mais parecido com Ele. Paulo, mas como é que você consegue? Olha, eu deixo as coisas do passado no passado. Paulo, mas você era judeu, isso é passado. Paulo, mas você era fariseu, isso é passado. Paulo, mas você matou cristãos, isso já ficou para trás. Paulo, você era de Tarso, você tem cidadania romana, você é poliglota, você é engenheiro, você estudou em Alexandria. Paulo, como é que você se submete a estar preso em Roma como um bandido? Queridos, isso já ficou para trás. Eu estou olhando para frente. Eu estou escrevendo essa carta, porque o meu passado não consigo mudar mais, então eu vou tentar mudar o meu futuro. Eu não posso sair daqui, mas minha carta pode. Então leiam essa carta e deixa Deus fazer a obra. Essa deve ser a nossa atitude em relação ao final de um ciclo e ao início de outro. Olhar para trás e ver, olha, erramos, nos equivocamos, deslizamos, derrapamos, mas tudo isso já ficou no passado, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu esqueço do que está para trás e avanço para o que está na frente. Eu conheci uma vez uma pessoa, um crente, piedoso, cristão, discípulo de Cristo, um amigo precioso. E a amizade dele, a proximidade com ele era algo que me fazia muito bem, era muito saudável espiritualmente para mim, ficar perto dele, conversar com ele, aprender com ele, e tê-lo como amigo e como parceiro na caminhada. Mas com o passar do tempo eu fui notando que todas as coisas que ele falava e todas as coisas que ele mencionava estavam no passado. Porque quando eu estava naquela igreja, fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. Aí a primeira vez que ele falou isso eu pensei, bom, ele está contando algo do passado para me inspirar, para me dar um exemplo, e eu vou aprender. Então quer dizer que lá naquela igreja eles faziam assim, 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 que legal, gostei, não sabia disso, aprendi. Mas teve uma época que eu morei num outro país, e lá naquele país,
a gente tinha um grupo que a gente fazia assim, fazia assim, fazia assim. E aí eu ouvi aquela história e falei, que legal, que bênção, olha, então dá para servir a Deus também fazendo assim, assim, assim. Aprendi mais uma coisa. Mas depois eu mudei para um outro país e fui lá, e nesse outro país a gente fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim, e eu aprendi, toda a história que ele contava eu aprendia, me inspirava, me motivava. Nossa, então eu quero servir a Deus de mais maneiras, e que legal, que legal. Aí com o tempo ele começou a voltar. Não, porque quando eu era daquela igreja, fazia assim. Quando eu estava naquele país, eu fazia assim. Quando eu estava naquele outro país, eu fazia assim. E aí eu comecei a notar que todas as vezes que eu conversava com ele, o argumento da fala dele era algo sempre relacionado ao passado. O que eu fiz, o que a gente fez, e lá no passado, e lá no passado, e lá no passado. Aí um belo dia eu olhei no olho dele e falei, beleza. Isso depois de uns 10 anos de convivência. Eu me senti na liberdade de olhar no olho dele e falar, meu irmão, lá naquela igreja foi top, lá naquele país foi maravilhoso, naquele outro país foi bênção, mas e amanhã? O que é que nós vamos fazer amanhã? Você não está mais na igreja, nem no país, nem no outro, você está aqui, junto comigo. E o que nós vamos fazer amanhã? E aí ele travou e falou, não sei. Eu falei, então precisa pensar sobre isso. E precisa tomar uma decisão. O que você viveu no passado foi precioso, mas você não está mais no passado. Deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para as que estão diante de nós. Tome uma decisão e vamos continuar fazendo. O que você fez foi precioso, mas você não está fazendo mais nada. E nós estamos precisando de você hoje, no presente, para que no futuro a gente tenha uma situação melhor. Então vamos viver o agora, avançando para amanhã, e vamos deixar aquela igreja e aqueles países lá no passado, que é onde eles estão. E aí ele viveu lá a sua crise, e logo em seguida veio a notícia de que ele estava indo para o seminário. Eu falei, oh, glória a Deus, serviu para alguma coisa. Um cara vocacionado, um cara precioso, um cara crente que estava adiando a sua vocação, porque estava preso nas histórias gloriosas do passado. Irmãos, não importa o quão glorioso foi o nosso passado, nós não estamos mais lá. Não importa o quão tenebroso foi o nosso passado, nós não vivemos mais lá. Deixando as coisas que ficam para trás, prossigamos para as que estão diante de nós. 2020, 2021 passou. Foi difícil? Foi. Adverso? Foi. Complicado? Demais. Mas vamos deixar as coisas do passado no passado. Vamos olhar para frente. E 2022 vai se abrir como um grande para-brisa diante de nós. Você já reparou a diferença que há no tamanho entre o para-brisa e o retrovisor? Não é por acaso que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, porque olhar para frente é muito mais importante do que olhar para trás. O retrovisor é importante na hora de fazer uma manobra. Eu estou dirigindo, para-brisa. Vou virar à direita, olho no retrovisor, não está vindo ninguém, dou seta e entro à direita. Entrei à direita, esqueço o retrovisor, para-brisa novamente. Preciso estacionar, parei, retrovisor, não está vindo ninguém atrás, está vindo ninguém aqui, ninguém ali, aqui eu vou me guiando, faço a manobra, olho no retrovisor, olho no outro, parei o carro, parei. O retrovisor só serve na hora de fazer as manobras. Ou seja, se você for tomar uma decisão importante na vida, se você for tomar uma decisão de mudança, se você for fazer uma manobra na sua jornada, olhe no retrovisor, olhe para o passado e aprenda com os erros para não cometê-los novamente. Mas não viva a sua vida olhando no retrovisor, você vai bater. Porque nós devemos olhar no para-brisa, olhar para frente. Então, se você for fazer uma manobra,
Se você for decidir algo que vai mudar a sua vida, olhe no retrovisor. Olhe o passado, olhe o presente, imagine o futuro, pense em todas as possibilidades antes de decidir e faça com a maior sabedoria possível. Mas enquanto você não precisar fazer manobra, enquanto você não for decidir para a mudança, olhe para frente, olhe no para-brisa e acelera, porque ainda tem uma grande jornada diante de nós. Que assim seja. Deixando as coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante, prossigamos para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a pergunta é: para o que Cristo te chamou? Soberana vocação. Deus é soberano e Ele te chamou para algo, e para cumprir esse chamado, Ele colocou em você um dom, um talento, algo específico que você tem para viver o seu chamado. Portanto, quando você foca no alvo, prossegue para frente, deixa as coisas do passado para trás, você começa a experimentar o que Deus preparou para você antes de você estar no ventre da sua mãe, porque Ele tem um chamado para você antes que você fosse formado no ventre. E a verdadeira felicidade só encontramos quando vivemos esse chamado. Enquanto vivermos fugindo do que Deus nos chamou para fazer, vai haver sempre crise no nosso coração. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, pode vir a dificuldade que vier, nós vamos atravessar. É por isso que Paulo está preso e consegue sorrir e escrever uma carta pedindo para os filipenses também colocarem um sorriso no rosto. Todos, pois, que somos maduros, ou seja, que entendemos essa mensagem, que compreendemos a verdade contida nessas palavras, tenhamos este modo de pensar. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Eu não concordo com o Paulo, nem concordo com o que o pastor está falando. Amém, Deus vai revelar para você o que você deve fazer. Mas seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É assim que termina a perícope. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Está difícil? Tá, mas nós avançamos. Foi complicado? Foi, mas nós já conquistamos algumas coisas. Vai ser fácil 2022? Não, mas nós já alcançamos algo. De 21 para 22 a gente já está mais maduro, a gente já está mais experiente, a gente já está mais calejado, a gente já está mais sábio, a gente já está mais forte, mais robusto, mais experimentado. Sabe, queridos, às vezes a gente vive algumas situações em que a gente se frustra, se decepciona, se entristece, e a gente fica com medo de se lançar em novas situações por medo de se frustrar novamente. E eu tenho percebido que esse medo, ele só é saudável até no ponto em que ele nos faz refletir. Então, olha, se naquela relação eu me dei por completo e quebrei a cara, numa próxima relação eu fico com medo. Não vou me lançar nessa relação, com medo de quebrar a cara novamente. Mas de fato eu nunca vou para uma segunda relação do mesmo jeito da primeira. Como disse o Sêneca, né? É ele mesmo que disse? Acho que é. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Pastor, como não? Eu entrei no rio, saí, depois eu entrei de novo. 2 vezes no mesmo rio. Não. Primeiro porque você já não é o mesmo, não é mais o primeiro, é a segunda entrada. Então você já tem a primeira experiência como bagagem, já não é a mesma coisa. E o rio não é o mesmo, porque aquela água que você entrou já correu e foi embora. Agora já é uma outra água. Então você não é o mesmo, nem o rio é o mesmo.
Por isso, filosoficamente falando, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ou seja, não é porque aqui eu me dei mal, que aqui eu vou me dar mal também. Eu tenho a bagagem de cá, que vai acabar naturalmente me protegendo do que pode me acontecer aqui. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu sei que a vida às vezes se demonstra diante de nós com tanta dificuldade que a gente fala, não, eu já vi esse filme. De 20 para 21 também achei que ia ser diferente e foi terrível. De 19 para 20, foi tenebroso. Eu já não caio mais nesse conto de que ano novo, vida nova, não vai ser. E aí Paulo está dizendo, não vai mesmo, porque nós não somos os mesmos. Já alcançamos algumas coisas, portanto, a partir do que alcançamos, vamos para frente. Vamos para frente. E o único temor que temos é do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, eu temo somente a Deus, porque procurando agradá-lo, agirei com sabedoria. Mas fora isso, não devemos temer nada, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não teremos medo, porque Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolarão. Ele preparará uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, que não são de sangue nem de carne, são espirituais, malignos. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Ele vai fazer o nosso cálice transbordar. Ele vai fazer com que a bondade e a misericórdia nos persigam, venham atrás de nós, todos os dias da nossa vida, e habitaremos na presença dEle por toda a eternidade. Portanto, meu querido, deixe para trás as coisas do passado, e avance para as que estão diante de você, e que 2022 seja um ano onde você possa ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que você possa viver o que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus, amém.